Nessa terceira aula, vamos tratar da oscilação, da aproximação harmônica, né? Mas antes disso, nós vamos generalizar, ver, na verdade, né, que o movimento harmônico simples, as equações dele se aplicam a outros sistemas. Depois vamos ver o que significa a aproximação harmônica para um potencial qualquer e vamos aplicar a aproximação harmônica para estudar o movimento do pêndulo. Então, o que faz o oscilador ser harmônico, né? Qual é a característica do sistema massa-mola que faz com que ele seja um oscilador harmônico? A gente sabe disso, né? A energia do sistema massa-mola tem essa estrutura, né? Uma energia potencial quadrática, exatamente como a velocidade, né? A relação entre essas constantes, obviamente, a velocidade é a derivada no tempo, né? Quando a energia é constante, né, isso equivale a essa equação de movimento, né, onde esse parâmetro aqui, o ômega ao quadrado, é a razão entre essas duas constantes que aparecem na energia. Como a gente viu, né, a solução geral para essa equação é uma solução desse tipo, né, onde A e φ0 são constantes arbitrárias, né, e a frequência angular é uma característica do oscilador. Na verdade, né, qualquer sistema que tiver uma energia com essa estrutura, né, uma energia que vai com o quadrado de uma determinada variável associada ao sistema, né, e outro fator da energia que vai com o quadrado da derivada temporal da primeira, né, com energia constante vai levar a uma equação diferencial desse tipo, né? A única coisa que muda daqui para cá é o nome das coisas, né? Aí essa equação diferencial, esse sistema, tem uma solução completamente análoga ao sistema massa-mola que a gente estudou, certo? Então, qualquer sistema com essas características é um oscilador harmônico, não necessariamente mecânico, né? Um sistema muito importante que aparece em eletricidade, né, é o chamado circuito LC, né, que é simplesmente a ligação entre um capacitor e um indutor, né? O capacitor armazena energia na forma de energia elétrica associada ao campo elétrico, né, e o indutor, energia magnética associada ao campo magnético, né? A expressão da energia desse sistema é simplesmente, né, você tem uma parte que é proporcional ao quadrado da carga no capacitor e uma parte que é proporcional ao quadrado da corrente no indutor. E, obviamente, a corrente é a derivada da carga ali, né? Portanto, esse sistema, né, que é um sistema completamente diferente, não tem nenhuma coisa a ver com o sistema massa-mola, continua sendo um oscilador, né? É um oscilador harmônico, certo? A frequência natural desse oscilador se escreve como 1 sobre LC, né? Aqui a gente vê que tem um paralelo, né, entre o inverso da capacitância faz o papel da constante de mola, né, enquanto que a indutância do indutor faz o papel da massa nesse sistema. Então, aqui para mostrar para vocês, né, que as mesmas equações têm as mesmas soluções em qualquer situação, né? Portanto, o movimento harmônico simples, né, o oscilador harmônico simples é uma coisa bastante genérica, aparece em várias instâncias, certo? Agora vamos tratar de outro fenômeno, uma coisa de outra natureza, né? Todas as oscilações ocorrem em torno de pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio significam um mínimo do potencial. O oscilador harmônico tem um potencial simétrico, né, que é uma parábola perfeita com o mínimo na posição de equilíbrio. Então, aqui é um resultado matemático chamado de série de Taylor, né?
Na verdade, qualquer função de qualquer variável x, ela pode ser expandida ou aproximada em torno de qualquer ponto fixo. E essa é uma fórmula de Taylor para essa expressão. Né? Ou seja, isso aqui é simplesmente uma expressão na forma de polinômios, né? De polinômios em x menos... É um polinômio em x menos x0. Aqui, isso aqui é simplesmente uma notação. Esse f com esse n aqui significa a enésima derivada da função em relação a x, né, calculada no ponto em questão, no ponto x igual a 0. Né. Isso aqui é simplesmente explicitando essa coisa aqui, né? A expansão começa com f de x0, que é o valor da função no ponto em torno do qual você está expandindo. Aí aparece a primeira derivada, a derivada naquele ponto, vezes o deslocamento do equilíbrio, e outros termos que vão seguindo em frente. Isso é um resultado matemático, né? Se você levar todos os termos necessários, você reproduz exatamente qualquer função em torno de qualquer ponto. Né? Então, vamos considerar o nosso caso das oscilações. Temos um potencial que tem um mínimo. Né? Se o potencial tem um mínimo, significa que a derivada do potencial em relação à posição é nula nesse ponto. Né? Isso caracteriza um mínimo do potencial, é um ponto de equilíbrio. Se o ponto é um mínimo, né, então a energia potencial tem que crescer quando você sai do ponto. Isso significa que a segunda derivada do potencial naquele ponto deve ser positiva para caracterizar um mínimo. Né? Se essa segunda derivada fosse negativa, você estaria num ponto de equilíbrio, só que não um ponto de mínimo, seria um ponto de máximo, um ponto de equilíbrio instável, como a gente sabe. Né? Então, os primeiros termos da série de Taylor, né, começam com o valor da energia no ponto de equilíbrio. Né? O primeiro termo que vem da derivada, da primeira derivada da função, se anula. Né? E, portanto, o primeiro termo que sobra é o termo quadrático, ou seja, qualquer potencial, né, em torno do termo de equilíbrio tem a forma de uma parábola, inicialmente. Né? Obviamente, os termos subsequentes, essa aproximação só tem sentido, né, se os termos subsequentes forem menores. Né? Isso sempre acontece, contanto que você esteja com o desvio, se essa função aqui, né, é suficiente, se esse desvio é suficientemente pequeno, o termo seguinte vai ser necessariamente menor do que esse sempre, e a aproximação parabólica funciona. Certo? Então, aqui a gente vê um exemplo. A curva contínua é um potencial, vocês podem ver, ele não é simétrico em torno da posição de equilíbrio, mas ele tem um mínimo aqui. Né? Tudo que a gente precisa para proceder à aproximação harmônica é achar a segunda derivada do potencial no ponto de mínimo, a curvatura desse potencial aqui. Né? Essa coisa tem um valor e a gente chama isso de K. Né? É claro que no caso do potencial harmônico, né, do oscilador harmônico, essa coisa é natural. A representação é exata e K é a própria constante da mola. Aqui K é a segunda derivada do potencial, o que quer que seja o seu significado. Obviamente, ela é uma grandeza, um parâmetro com dimensão de força por unidade de comprimento. Certo? A força, né, ela começa nula no ponto de equilíbrio, né, e, portanto, a expansão, o primeiro termo da expansão é simplesmente um termo completamente análogo à lei de Hooke. E, portanto, a gente conclui, né, que se você tem, para pequenos deslocamentos em torno de uma posição de equilíbrio estável, né, onde o potencial passa por um mínimo, você pode aproximar o potencial por uma parábola, certo? E a força correspondente por uma força do tipo lei de Hooke. E, portanto, qualquer oscilação de pequena amplitude, né,
pode ser aproximado por um movimento harmônico simples. Tudo que a gente precisa descobrir, né, é determinar o período desse movimento. Ele só depende da inércia do sistema e do análogo da constante de mola, que é a segunda derivada do potencial no ponto de equilíbrio. Então vamos usar o pêndulo, né, para... O pêndulo é um sistema bastante interessante por si mesmo, né, e a gente vai usar ele para usar a aproximação harmônica e para descobrir como é que é o período, né, do pêndulo para pequenas oscilações. Então, a gente está falando do pêndulo simples. O pêndulo simples é simplesmente uma massa de pequenas dimensões, pequena comparado com o comprimento desta haste aqui, que deve ter uma massa desprezível, né, e que pode oscilar sob a ação da gravidade, né. O movimento, né, dessa massa, por causa da restrição mecânica, é um movimento ao longo de um arco de circunferência, certo? É um movimento num círculo, né? Portanto, quem garante que o sistema vai ficar no círculo é a atração. A atração se ajusta para dar, se compondo com o peso, né, a aceleração centrípeta necessária para fazer esse movimento. Como o movimento é num arco de circunferência, é natural usar uma representação angular para esse movimento, né? A mecânica depende do deslocamento, da posição ao longo da circunferência, mas isso é naturalmente relacionado com o ângulo, né? Aqui a gente define o ângulo θ, né, como dando a posição do sistema, medido a partir dessa vertical aqui, né? Então você observe, né, que isso aqui, na verdade, é a definição natural do que é o ângulo, né? Quer dizer, o ângulo θ é a razão entre o arco e o raio, tá certo? Então, ângulo é uma grandeza adimensional, ou de dimensão 1, né? A unidade natural do θ é nenhuma coisa, é o número 1. Certo? Só que a gente usa para quantificar os ângulos, né, graus, coisa que valha, né, e o radiano. O radiano, na verdade, é nada mais do que o número 1. Né? Radiano não é uma unidade, é uma representação do número puro 1. Né? E 1 grau, né, é simplesmente um número também. 1 grau é simplesmente o número π dividido por 180. Isso aqui é só uma digressão para relembrar dessas coisas sobre o que são ângulos, certo? Bom, feita essa representação da posição, né, em termos do ângulo θ, a gente pode representar também a velocidade e a aceleração em termos da derivada do ângulo e da segunda derivada do ângulo. A energia cinética, então, tem uma forma simples, né, sempre meio de mv², que a gente escreve aqui, né? Então, aparece o comprimento do pêndulo, né, a distância ali entre o pivô e a massa, né, e aqui o quadrado da derivada temporal, da velocidade angular do pêndulo. A energia potencial do pêndulo, obviamente, é a energia potencial gravitacional, é mgh. A gente pode colocar o zero da energia potencial aqui embaixo, né, no ponto mais baixo do percurso do pêndulo, e obter essa expressão aqui simplesmente geométrica. É claro que o pêndulo ele tem essa característica, né, a energia potencial, porque ele não sobe indefinidamente, ele está restrito, né, a essa circunferência de raio L, né? Então, o θ, na verdade, é uma variável que a gente chama cíclica, né? O pêndulo, esse sistema, ele pode ter uma rotação contínua, em vez de um movimento
pendular, né? Então, tem essa característica aqui, né? O movimento vai ser pendular, vai ser oscilatório, né? Contanto que a energia não seja suficiente para ele descrever o movimento circular contínuo, né? Em torno do eixo. Em particular, então, a gente vai considerar oscilações, então vamos estar numa região aqui, a energia vai ser menor do que 2 vezes mgl, né, e o pêndulo vai oscilar entre posições aqui em torno do que, obviamente, a gente chama de θ igual a 0. Tá certo? Bom, se a gente deriva aquela energia potencial, a gente obtém uma equação bastante razoável, que a gente sabe como é que é, né? A força, né, que acelera o pêndulo ao longo do seu movimento, a componente da força resultante tangente ao círculo descrito em que viaja o pêndulo, né, é simplesmente a projeção do peso na direção da tangente da circunferência, né? E aí, se você usa a segunda lei para a aceleração tangencial, né, você tem essa equação. A segunda derivada de θ em relação ao tempo é menos g sobre L vezes seno de θ, né? É uma equação diferente da equação do oscilador harmônico, né? Se em vez de seno de θ você tivesse θ, isso seria um oscilador harmônico. Aqui ele não é. Tá certo? Mas, obviamente, a gente pode aproximar, né? Como para qualquer potencial, a gente pode aproximar a energia por uma parábola. E no caso do pêndulo, né, essa aproximação é muito boa, né, no seguinte sentido, né? Se você faz a expansão dessa função, 1 menos cosseno de θ, né, aqui o primeiro termo é 0 por convenção, né, mas a primeira derivada, né, da energia... desculpe. A primeira derivada, obviamente, é 0, porque é um ponto de equilíbrio, né? Então aparece o termo quadrático, mas o termo que apareceria de terceira ordem, com θ ao cubo, ele é 0, porque a derivada que entraria aqui dá um seno, que em 0 é 0, né? Então só aparecem os termos pares, tá certo? Isso faz com que a aproximação ela tenha uma validade grande, estendida, né? Aqui a gente vê a linha contínua é a função correta, 1 menos cosseno θ, e a linha tracejada é a aproximação parabólica, né? Você vê que numa região aqui até 30 e poucos graus, né? Obviamente nessa escala, você não consegue ver a diferença entre uma curva, entre a aproximação e a função real, né? Isso reflete também no comportamento da força, né? A força é linear, tá certo? E o desvio da linearidade vai com θ ao quadrado, certo? Então, ou seja, a aproximação é muito boa numa região significativa de abertura, né? Então, simplesmente, né, se a gente considerar oscilações de pequenas amplitudes, ou seja, o θ, ele não se desloca entre ângulos muito pequenos, né, a energia assume a forma harmônica, né? Uma energia potencial proporcional ao quadrado de θ e a energia cinética, que é sempre proporcional ao quadrado da velocidade. Traduzindo, né, a equação diferencial tem essa cara, né? E, portanto, o sistema é aproximadamente um oscilador harmônico, tá certo? Aqui, no caso, né, essa composição, o G sobre L, né, que é a frequência angular desse oscilador harmônico, né, a gente põe o índice 0 aqui, né, para se lembrar que ela só vale no limite de baixas amplitudes. O movimento só é harmônico com baixas amplitudes. E ele vai aqui, né, tem
G, né, a aceleração da gravidade, que tem a ver com a intensidade da força restauradora, é o peso, né, que faz o pêndulo oscilar, né. A massa desapareceu, né, porque como o peso é mg e a inércia também é proporcional à mesma massa, né, desapareceu. O que está... Entretanto, né, quanto maior o pêndulo, né, maior a sua energia cinética em termos da velocidade angular, então aparece o comprimento do pêndulo aqui, né. Então, obviamente, aqui na Terra, né, G é praticamente a mesma coisa, né. Mas se você muda, vai para situações onde o G é maior ou menor, né, a frequência angular é tanto maior quanto maior a aceleração da gravidade e tanto menor quanto maior for o comprimento do pêndulo, né. O período é simplesmente 2π sobre ω0, né. Então, o período para pequenas amplitudes é praticamente independente da amplitude, como num oscilador harmônico, e tem essa expressão, né. Obviamente, é 2π vezes o inverso de G, então o período cresce com o comprimento do pêndulo, enquanto que diminui quanto mais intenso for o campo gravitacional que está levando o pêndulo. Nas condições normais, né, onde G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos, né, um pêndulo de 1 metro de comprimento tem um período de 2 segundos. Né? É claro, se você pega, como o período vai com a raiz quadrada do comprimento, né, se você pega um quarto de metro, né, um pêndulo de 25 centímetros, vai ter um período de 1 segundo e assim por diante. Então, a gente viu, né, usando a aproximação harmônica, como que é o período do pêndulo simples para pequenas amplitudes. Ele é praticamente independente das amplitudes, da amplitude, e o movimento é aproximadamente harmônico simples. Agora vamos explorar o que não é harmônico no pêndulo, só para nos lembrar. Quando você tem uma amplitude significativa, né, obviamente acontece o desvio, né, da energia potencial em relação à forma parabólica que caracteriza o oscilador harmônico. Aqui a gente vê a coisa numa outra perspectiva, né? Essa curva verde aqui, né, seria o trajeto, né, no plano de fase desse sistema aqui para um movimento harmônico, né? Basicamente, por causa da forma senoidal do potencial, né, em vez de ter essa circunferência, você tem uma coisa diferente de uma circunferência, abaulada, né? O movimento é periódico, porque a energia é constante, portanto, essa trajetória aqui é um circuito fechado nessa coisa, né? Só que você vê que o pêndulo ele não tem velocidade suficiente para fazer o movimento ser harmônico. Quando você diminui a amplitude, aqui, considerando uma amplitude de 30 graus, você vê que a aproximação parabólica do potencial já é bem melhor, né? E isso se traduz em que a trajetória aqui no espaço de fase é quase que uma circunferência, como no caso do oscilador harmônico, né? Aqui, vocês viram os resultados aqui. Isso aqui é o período desse pêndulo para uma amplitude de 120 graus, né, em relação ao período de pequenas amplitudes, né? Então, você vê que para uma amplitude de 120%, o período é quase que 40% maior do que o período de pequenas amplitudes. Para 30 graus de amplitude, né, a diferença é bem menor, você tem simplesmente menos de 2% de diferença. Mas, obviamente, né, o período já é significativamente diferente do período de pequenas amplitudes e o movimento não é um movimento harmônico, né? Na verdade, a gente pode resolver esse problema, só que está fora do escopo
do nosso curso, né? E você pode calcular o período, resolvendo as equações de movimento, você consegue descobrir quanto tempo leva o pêndulo para completar uma oscilação completa, né? Partindo de qualquer amplitude. E a cara tem o resultado é essa expressão aqui, né? Onde aparece raiz de L sobre G, né? Que tem a ver com o período em pequenas amplitudes, só que ele é multiplicado por essa função aqui. É uma função do seno da metade da amplitude, né? Essa função é chamada uma integral elíptica completa de primeira espécie, não importa muito o que ela significa, né, no nosso contexto, né, mas ela pode ser aproximada por uma série, né, onde aparece, né, só os termos pares aqui, né, dessa função, né, que é o seno, né. Significa que o período do pêndulo, né, quando você compara a relação entre o período do pêndulo para uma amplitude qualquer e o período para pequenas amplitudes, né, ele varia muito devagar para pequenas amplitudes. A gente viu o resultado lá, né, em 30%, a diferença aqui é só 1,7%. Mas à medida que você se afasta, ele vai crescendo bastante, né, aqui 120 graus ele é quase que 1,4, e obviamente ele vai a infinito, né? Então, essa é a expressão exata, né, para o período do pêndulo para uma amplitude qualquer. Finalmente, para terminar a história, né, vamos mostrar as oscilações do pêndulo, naquelas funções que a gente está acostumado a associar com o oscilador, né, a posição e a velocidade, a energia potencial, o percurso no plano de fase. Tá? Começamos com um pêndulo oscilando com amplitude pequena, de 10 graus. Né? A expressão exata lá diz que o período desse pêndulo aqui é só 0,2% maior do que o período de pequenas oscilações. Né? Essas funções aqui, elas parecem e são aproximadamente senoides, né? E depois a gente vai para o pêndulo de 120 graus, onde a gente vai ver as distorções, né? A função, o período já cresceu bastante, 37% maior, né? E as funções são visivelmente diferentes das senoides que a gente conhece. Então vamos deixar a animação rodar. A animação vai ilustrar o que acontece com o pêndulo, né? Na verdade, é um pêndulo que, para pequenas oscilações, né, no limite de θ muito próximo de zero, teria um período de 2 segundos. Aqui a gente vê ele oscilando com 10 graus de amplitude, tem um período de praticamente 2 segundos e o movimento é bastante aproximado por um MHS. Para uma amplitude apreciável, a gente vê as distorções devido ao fato de que o potencial não é harmônico. Então, a gente vê as distorções as funções não são mais senoidais. Você tem um movimento periódico, mas claramente as funções que descrevem a velocidade, a posição, a energia, etc., não são senoides. A animação, né, ilustrou a similaridade e as diferenças do pêndulo no oscilador harmônico. Nos limites de baixas amplitudes, o movimento é praticamente harmônico, as funções que descrevem as equações de movimento são senoidais. Né? Para amplitudes significativamente maiores, as funções deixam de ser senoidais, o período passa a depender da extensão do movimento, da amplitude. Então, completando, né, na aula de hoje, a gente viu, né, que o movimento harmônico simples, né, ele aparece em várias instâncias, não só no sistema massa-mola, não só em sistemas mecânicos, mas em sistemas de outra natureza.
a gente viu as bases matemáticas da aproximação harmônica, né? Qualquer potencial em torno de uma posição de equilíbrio pode ser aproximado por uma parábola e, consequentemente, oscilações de pequena amplitude são aproximadamente harmônicas, sempre, né? E usamos essa aproximação para mostrar, aplicamos esse resultado no estudo do pêndulo simples e mostramos, além para o próprio pêndulo, né, como que ele se desvia da harmonicidade para amplitudes significativas.